de empregabilidade, tá? A gente não é uma escola de tecnologia e a gente não se define nem como uma EdTech, uma empresa de tecnologia de educação, nem como uma HRTech, uma empresa de tecnologia de RH. A gente se define como uma Access Tech, quer dizer, a gente está aqui para abrir porta, tá? Então, por que a gente não é uma escola de tecnologia? Porque tem muita vaga de tecnologia, a gente tem esses cursos, estima-se, né, que vão chegar a quase 1 milhão de vagas aqui no Brasil nos próximos 3 anos. No entanto, essas vagas representam só 10% do total de vagas que é aberta na economia. Ou seja, tem muita gente que pode acessar muitas oportunidades e não necessariamente só em tech. E a gente consegue fazer esse trabalho. Tá? Então esse é um pouco do nosso mote. Se vocês forem pegar, se a gente sonhar grande aqui, até Harvard de forma de prego a foguete. Assim, se for lá em Harvard, você tem as pessoas que estão estudando física quântica e você tem as pessoas que estão estudando mecânica. E todo mundo sai bem e sai empregado. É um pouco do nosso conceito. Slide aqui da esquerda para a direita, imagina que são produtos de diversidade, empregabilidade, inclusão menos amadurecidos, né? São o início da jornada de diversidade e inclusão nas empresas, e mais para a direita são os mais amadurecidos. Então, quando a gente fala de uma jornada de inclusão, de conscientização, a gente está falando de suporte à diversidade e inclusão, então a gente ajuda qualquer empresa a estruturar suas políticas, qualquer que seja. Eu preciso montar um censo, eu preciso montar programas afirmativos, eu preciso montar grupos de afinidade, eu não sei como convencer meus gestores, eu preciso treinar as pessoas nos conceitos básicos. A gente faz tudo, tá? A gente ajuda vocês em tudo. A segunda etapa disso é formar as lideranças, porque é um pouco diferente, né? Uma coisa é você falar de diversidade, estruturar um programa, às vezes mais internamente, dentro do RH, convencer os decisores, outra coisa é lidar com os gestores que vão lidar com essas pessoas. Então a gente tem programas de formação de liderança em soft, hard skill e com conteúdo de diversidade aí. Quando a gente dá mais um passinho, a gente começa a falar de inclusão, a gente tem 2 formatos aqui. Um que é vocês, eventualmente, adotarem alunos que estão estudando aqui na Coru hoje. E eles estão estudando dentro desses 4 cursos aqui. Engenharia de dados, marketing digital, produtos e desenvolvimento de software. Então, poxa, eu não tenho um volume muito grande, eu quero aumentar a diversidade da minha empresa e eu quero adotar um aluno que já está estudando. Eu quero 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Tem um outro programa que a gente chama de Eduployment ou vagas afirmativas, que é a gente monta um programa de vagas afirmativas para as empresas. Então, assim, eu quero contratar mulheres, eu quero contratar negros, eu quero contratar pessoas LGBTQIA+, PCDs, baixa renda, todo recorte a gente faz, e a gente faz turmas exclusivas, e é aí que entra a beleza da gente não ser só uma escola de tecnologia. Poxa, a minha demanda é para pessoas de atendimento, para pessoas de vendas, para pessoas de logística, a gente entra e faz. Tá? A gente tem várias conversas com várias empresas bem avançadas nesse sentido para fazer programas maiores, mais inclusivos e mais impacto. E aí a última etapa do que a gente tem é o que a gente está chamando de fase da equidade. Então, quer dizer, eu conscientizei as pessoas, treinei as pessoas, trouxe gente para dentro do meu negócio, mas eu preciso fazer essas pessoas prosperarem também. Não basta trazer aqui para dentro. Então, quando a gente fala de prosperar, eu posso ter uma carreira em Y, uma carreira mais vertical dentro da minha área, eu vou me desenvolvendo e eu vou aprendendo e adquirindo habilidades para me seniorizar na função, ou eu posso ter uma carreira mais vertical, de liderança, de gestão. Então, a gente tem os programas tanto de upskilling, reskilling, requalificação e desenvolvimento, mas a gente tem também trilhas de liderança para aquelas pessoas que a gente entende que tem condição de ocupar outros níveis na organização e influenciar essa transformação no longo prazo. Muita gente acha que diversidade são as pessoas, a gente colocar mais pessoas negras, a gente trazer mulheres para cargos de lideranças. Também, mas diversidade é muito mais que isso. Diversidade é sobre o todo, né? Quando a gente fala de diversidade de pessoas, a gente está falando de uma condição que é inerente à nossa existência, né? Todas as pessoas têm características que fazem com que a gente consiga se diferenciar como ser humano. E isso é diversidade, né? Nos últimos séculos, né, da nossa história como sociedade, a gente veio construindo uma sociedade que pegava algumas dessas características e usava elas como marcadores identitários. E isso trouxe várias desigualdades para a gente, e por isso que é tão importante a gente falar cada vez mais de diversidade e inclusão, para que de fato a gente pense naquilo tudo que a gente construiu e tome decisões mais conscientes. Quando a gente fala de inclusão, aí a gente já muda um pouquinho a história. Diversidade é a gente de fato viver essa pluralidade.
mas será que tá todo mundo se sentindo bem no ambiente que eu tô? Todo mundo se sente acolhido? Né? Então, inclusão é de fato a gente trazer as pessoas, tem até uma frase que tá ali, né? Diversidade é ser convidado pra festa, inclusão é você ser tirado pra dançar. Né? Então, é você de fato se sentir bem e parte daquele ambiente. E quando a gente fala de equidade, aí é uma frase muito legal também, super antiga, né, que diz que a gente precisa tratar de maneira desigual os desiguais. Então eu falei que a diversidade ela é inerente à condição humana. Todos nós somos desiguais em algumas coisas e iguais em outras, né? Então como que a gente de fato enxerga essas singularidades das pessoas e individualiza para a gente conseguir dar as mesmas ferramentas para todo mundo ter acesso às oportunidades. E acho que também só para a gente introduzir aqui o papo, todo mundo já vem falando muito disso, mas qual que é a importância de times diversos? Né? Eu quis trazer dois dados aqui rapidinho. O primeiro foi um estudo da Catherine Phillips, ela já faleceu, ela era uma professora da Universidade de Colômbia, e ela basicamente fez um estudo de colocar pessoas para resolverem problemas. E aí ela trouxe pessoas que eram muito parecidas, tinham a mesma vivência, vinham da mesma região, da mesma formação, eram todos homens, por exemplo, para resolverem um mesmo problema. E no outro grupo ela trouxe mais diversidade. Então trouxe homens, mulheres, pessoas com deficiência de diferentes regiões, formações acadêmicas, etc. O que ela concluiu com esse estudo? Os grupos que tinham mais similaridade de características, eles tomavam decisões mais rápido, que é muito mais fácil você se conectar com alguém que parece com você. Você consegue chegar num ponto em comum muito mais fácil. Mas o outro grupo, ele conseguia trazer solução muito mais profunda e com muito mais inovação. Porque ele basicamente conseguiu olhar de diferentes perspectivas dada a história de cada pessoa. Cada um aqui teve uma história de vida diferente. Então, se eu trouxer um problema agora pra gente resolver nessa sala, cada um vai ter uma ótica diferente. Talvez a gente tenha a mesma ótica, mas talvez a gente tenha uma ótica diferente também. Mais um montão de dado também que prova, né, matematicamente a importância da diversidade. Então, tem um relatório super legal que chama Diversity Matters, né, ou Diversidade Importa, da McKinsey, depois eu posso mandar o link para vocês também. E lá eles trazem vários dados de estudos reais que eles fizeram de como que ter um time mais diverso impacta no resultado financeiro da sua empresa. Né? Então, assim, para cada 10% de aumento na diversidade racial, os lucros aumentam. Mesma coisa para a diversidade de gênero, né? Tem um estudo legal aqui que se houvesse equidade de gênero no mundo, o PIB do Brasil teria um aumento de 850 bilhões de dólares, né? E aí a galera, não sei se vocês viram na pandemia, teve muito estudo também trazendo que os países que eram liderados por mulheres tiveram uma melhor gestão da pandemia na média do que países liderados por homens. E aí o questionamento é muito do seguinte, né? Quando a gente tem uma mulher dentro de um ambiente, né, ou mais mulheres dentro de um ambiente que é majoritariamente masculino, a gente está trazendo outros pontos de vista, outras vivências para a resolução de um problema. Então conecta super com o estudo da Catherine, que de fato prova que a gente consegue resolver mais problemas de maneira mais inovadora e mais eficaz quando a gente tem mais diversidade de gente no nosso time.